Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio de 2025, tá correto? Nova semana começando, nova semana de trabalho, nova semana de novas oportunidades. Bênção de Deus para a nossa vida e nada melhor para começar a nova semana do que alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Portanto, abra sua Bíblia em segundo livro dos Reis, capítulo 8. Você sabe que quem está mais habituado ao evangelho aí, a gente chama segundo Reis, e lá no Novo Testamento a gente chama primeira aos Coríntios. Por que aos Coríntios é primeira e por que Reis é, por exemplo, primeiro ou primeiro Crônicas? Você sabe a diferença? Responda aí nos comentários do vídeo e aí depois eu explico, tá bom? Mas vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 8, diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. Lá na Palestina, os períodos são intercalados com períodos de chuva, mas também períodos de seca. E agora Deus está usando o seu profeta para anunciar uma seca de 7 anos, e aí ele sugere aquela mulher rica lá que tinha feito aquele quartinho lá para hospedar o Eliseu, que ela deveria sair do país, porque a crise estava chegando. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus, foi para o país vizinho. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Em Israel, as propriedades não eram vendidas definitivamente. Tinham regras que estabeleciam que a pessoa podia retomar sua propriedade. Versículo 4, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Então o pessoal gostava muito aí das histórias das coisas fantásticas que Deus fazia por meio do Eliseu. O rei queria ouvir essas histórias por boca do Geazi. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela a quem Eliseu ressuscitou. O Geazi está lá contando para o rei as coisas que Deus fez por meio de Eliseu, inclusive contando a história da ressurreição do menino. A mãe do menino chega para pedir a intervenção do rei para readquirir suas propriedades. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. A terra naquela época era vendida proporcionalmente às colheitas que eram possíveis ser feitas no período. É outra história, estou só fazendo menção disso aqui. Certa ocasião, agora vai contar mais um caso do profeta Eliseu, Deus agindo miraculosamente por meio do seu profeta. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco, que era a capital da Síria. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Azael: vai encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele, pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença. Azael provavelmente era um oficial do rei da Síria. Deus já havia designado Elias para ungir Azael como rei da Síria. Então Azael já tinha sido ungido, mas não tinha ainda tomado posse do reino. Agora o rei está doente e toma conhecimento do que Eliseu está lá no seu país. E aí manda Azael ir lá interceder por ele, pelo profeta aí, através do profeta, para saber se ele iria curar ou não.
ficar curado, né? Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença. Eliseu respondeu: vai e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. É interessante essa fala. Você vai dizer que ele vai se recuperar, mas Deus está dizendo que ele vai morrer. Não era para dizer que ele ia morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Até porque essa profecia do homem de Deus não é que ele está mandando o Azael mentir. O fato é que da doença ele ia ficar curado, mas ele ia morrer de outro jeito. E aí Deus está revelando a Eliseu como é que ele ia morrer. Olha o detalhe. E aí Eliseu começa a chorar olhando para o Azael, emissário do rei da Síria. E perguntou a Azael: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Era falando que o Azael ainda ia liderar a Síria contra Israel em guerra e que isso era coisa que naquela época se fazia nas guerras, que ele ia fazer mal a Israel. Mas era culpa do próprio Israel por causa do seu pecado contra Deus. Azael disse: como poderia teu servo que não passa de um cão realizar algo assim? Naquele momento Azael ainda não era essa pessoa que tinha esse poder todo, mas Eliseu já está anunciando o poder que ele teria. Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria, coisa que Elias já tinha feito, ungido Azael para ser rei. Então Azael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: o que Eliseu disse a você? Azael respondeu: ele me falou que certamente te recuperarás. Foi o que o Eliseu tinha mandado dizer e era verdade. Mas no dia seguinte ele apanhou um cobertor, encharcou-o com ele, sufocou o rei até matá-lo, e assim Azael foi o seu sucessor. Entenderam? Então o Eliseu estava falando a verdade quando disse que ele ia sarar da doença. E ele sararia se o Azael não tivesse matado ele sufocado. E aí, ao mesmo tempo, Deus estava mostrando para Eliseu que Azael se tornaria rei da Síria, matando o rei. Versículo 16. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Agora, nós temos Jeorão, filho de Josafá, reinando em seu lugar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém, pouco tempo, agora no reino de Judá. O ministério do Eliseu é lá em Israel. Aqui nós agora estamos falando do reino de Judá, que é o reino dividido. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe. Olha o Jeorão aí, se unindo a gente da pior espécie, no sentido de que eram idólatras pagãos que não criam em Deus. Ele se casa com a filha do Acabe, que era filha da Jezabel. E fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá, e até porque Deus disse que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Por isso, por amor a Davi, que amava a Deus, Deus abençoa Jeorão, que não amava a Deus tanto assim. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Deus havia prometido. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Estavam sob o domínio de Judá, agora se rebelaram. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite, rompeu o cerco inimigo e seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também tornou-se independente. Então, o reino de Judá está se enfraquecendo contra os inimigos em volta. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e todas as suas realizações estão escritas nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com os seus antepassados, significa morreu, e foi sepultado com eles na cidade de Davi,
e seu filho Acasias foi o seu sucessor no reino de Judá. Verso 25, no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Judá, filho de Acabe, rei de Israel. Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, começou a reinar. Você está entendendo? Está falando do reino de Judá, paralelo ao reino de Israel. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Reininho pequeno, tempo de reinado muito pequeno, 1 ano só. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onre, rei de Israel. Era outra pecadora. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. De novo, reis de Israel, reis de Judá casados com mulheres da família real de Israel, que era uma família real pagã, pecaminosa, desobediente a Deus. A Bíblia reprova casamentos mistos. Não é propósito de Deus, está fora da vontade de Deus, não glorifica a Deus. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. E aí, na sequência, a gente vai ver os desdobramentos dessa história aqui, que não são boas. Nesse momento, Israel, como sempre, está pecando contra Deus, mergulhado na idolatria, como sempre viveu, e Judá se aliando a Israel desse jeito aí, né? Por casamento pecaminoso contra a vontade de Deus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amanhã a gente continua essa leitura. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado a Deus pela noite de descanso tranquilo. Obrigado por nos proteger durante a noite. Obrigado por acordar com saúde nesse novo dia. Obrigado pela nova semana que começa, nova semana de trabalho. Nova semana de oportunidade, experiências e de aprendizados. Muito obrigado por poder começar esse novo dia aqui, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, ó Deus, e buscando a sua face em oração, intercedendo uns pelos outros. E agora, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada um dos pedidos que meus irmãos têm deixado aqui nestes vídeos. Meu Deus, oramos pelos nossos familiares não convertidos ou desviados dos caminhos do Senhor, pedindo que o Senhor toque nos seus corações, leve-os ao arrependimento, ao quebrantamento diante do Senhor e à mudança de vida, à rendição de suas vidas a Cristo. Usa-nos como mensageiros do Senhor para compartilhar o seu evangelho com os nossos familiares. Ó Deus maravilhoso, usa-nos para testemunhar, para interceder com perseverança e enviar os seus profetas na plenitude da graça de Cristo para ministrar a palavra a esses nossos familiares para que se voltem ao Senhor. E aí nos lembramos dos familiares da irmã Luzinete, pelos quais ela pede, ela intercede. Oramos pelos filhos e nora da irmã Maria Luzimar, oramos pelos filhos da irmã Marlene, pelos filhos da irmã Ana Lúcia, pelos filhos da irmã Maria do Carmo, pelos familiares da irmã Silva, pelos familiares da irmã Raquel. Ó Deus, em relação à irmã Raquel, pedimos pelos aqueles casais pelos quais ela intercede para que os que ainda não são convertidos se convertam e os que já são convertidos, ó Deus, seja instrumento de harmonia entre aqueles casais na sua convivência. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a dona Nair. Ó Deus, que em qualquer lampejo de memória ela lembre de Cristo e do que Cristo fez por ela na cruz e arrendar-se ao senhorio de Cristo. Toca, conceda esta graça a ela. Pai, clamamos, ó Deus, assim por todos os nossos familiares não convertidos e clamamos pelos doentes. Nos lembramos da irmã Luzinete, precisa de uma cirurgia nos olhos, do Alex, precisa
de uma cirurgia na cabeça, da esposa do pastor Azemar, que está lutando com câncer, o Agostinho, a irmã Aldair que está recuperando a perna fraturada. Nos lembramos da irmã Lídia, da irmã Letícia, da irmã Valderice, ó Deus. Cada um que está enfermo, manifesta graça. Faça milagres a seu favor, os médicos, os medicamentos, as internações, as cirurgias, se essa é a sua vontade, ó Deus. Guia os médicos no tratamento de cada servo seu, para que os tratamentos sejam bem-sucedidos e proporcione saúde a cada um que está enfermo. Pai, e assim que seus ouvidos estejam atentos a cada pedido que foi postado e que aqueles que nós não nos lembramos agora, mas o Senhor o conhece e é poderoso para responder. Clamamos pelas igrejas que estão sem pastor ou em processo de sessão pastoral. Nos lembramos da igreja do Itatiaia, nos lembramos da Igreja Batista do Cordeiro, da primeira Igreja Batista em Coelho Neto. Envia-lhes obreiros segundo o seu coração, que apacentem aqueles rebanhos com prudência e com inteligência. Pai, clamamos pela vida do pastor Joel, pela irmã Edeleuza, por toda a família, ó Pai. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar, que perdoa os nossos pecados, que nos reconciliou com o Pai, que nos fez seu povo, que nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos ser instrumentos do Senhor para compartilhar esta bênção por onde nós formos, com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.